Oi meninas, bom dia. Vocês me pediram, vocês sabem que eu não sou youtuber, então eu vou tentar explicar, pois eu não tenho suporte, a minha intenção é ajudar vocês, tá bom? Essa é a touquinha, né, de angorá, essa é sem forro, a gente tem contato aqui, o cliente tem contato com a linha angorá. E eu estou fazendo um com forro, então vamos lá. Como que eu faço? Vou falar o passo a passo para vocês. Eu faço a touca russa, né? Eu não vou gravar o passo a passo para vocês da touca russa, porque eu não tenho essa autorização, né? Então, é a touca russa, tem vários canais e a diferença entre as duas. Essa aqui, agora focou, uma hora foca, outra hora não foca, me perdoem. Essa aqui, ela vai ser com forro, então o angorá, ele vai vir aqui em cima. Eu não vou comprometer o tamanho. Então, essa aqui, ela vai ficar mais ou menos 23 centímetros daqui pra cá. Essa aqui, que é sem o forro, o angorá vai vir aqui embaixo, igual essa minha aqui, ó. Só aqui embaixo. Então, eu não preciso fazer ela tão comprida. Eu faço ela, esse tamanhozinho, desculpa, esse tamanho menor, e o angorá vai vir aqui embaixo. Então, vou fazer a emenda, como essa, né? Então, não precisa ficar tão grande, certo? A touca russa, eu vejo que tem muita gente que tem dúvida ao fazer, mas não precisa, gente, vocês podem fazer maior ou menor. As primeiras que eu fiz, ficou muito apertada. Porque eu estava usando a agulha 4. Eu usava essa agulha aqui, ó, número 4. Não vai focar. Ai, gente, não vai focar. Deixa eu ver. Não, não focou. Mas eu usava a agulha 4. Aí, eu comecei a usar a agulha 5,5 e eu vi uma diferença notória. Ficou muito boa, gente, de verdade. Eu não preciso mais aumentar o número de grupinhos. Mas, se você quiser aumentar... quando você vir fazendo a primeira correntinha, ao invés de você deixar 10 para depois ir subindo os gominhos, você deixa 12. Porque se você deixar 10 para trabalhar em cima das 10, voltando, cada gominho desse, né? Vai dar 6 gominhos. E se você aumentar, se você deixar 12 aqui, ó, quando você começar, você deixar 12 aqui para cima... Aí, vai aumentando para 7 gominhos, então, ele vai ficar mais largo. Essa aqui, eu não precisei mudar. Ela fica com 6 gominhos, 30 no total, 30 desse, ó. Então, fica com 6 gominhos, não, 5 gominhos de 6, tá? Vai ficar 5 gominhos. O que eu chamo de gominho, gente, é essa divisão aqui, ó. A parte que acaba, tá vendo? E começa outro. Tá vendo que tá começando um outro aqui? Então, vai ter 6 desse, né? 6 voltinhas. E no total são 5 gominhos que fica de cada um. Aqui, ó. Essa parte aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí, começa de novo. A gente não tá focando. Ai. Enfim, né? Aí começa de novo aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cada parte dessa eu chamo de gominho, tá bom? Então, feita a touca russa, você vê se tá a largura é a mesma, tá vendo? Eu só mudei aqui o comprimento. Ai, foca. Eu só mudei o comprimento, mas a largura vocês podem ver que é a mesma, tá bom? Então, vamos lá. Gente, esqueci de falar. Essa daqui, ó, que é sem forro, que vai grudar aqui, ela fica em média 17 centímetros, tá? Gasta bem pouquinho, eu fiz com molê mesmo e agulha 5,5, tá? Esqueci desse detalhe. Agora, vamos pro angorá. Quem não conhece o fio angorá, ele vem assim, ó. É um novelo, né? Eu não tenho nenhum novelo fechado pra mostrar pra vocês, mas é assim que vem o fio angorá.
E aí, eu faço 9 correntinhas, né? E volto com uma correntinha e faço em cima das correntinhas pontos baixos, 9 pontos baixos. Então, ele vai ficar nessa espessura aqui, ó, tá? 9 pontos baixos, aqui é onde eu comecei, tá vendo? E aí, 9 pontos baixos, uma correntinha para voltar, 9 pontos baixos, uma correntinha, 9 pontos baixos, uma correntinha, 9 pontos baixos, e assim vai indo até chegar no final. Aqui tá parecendo que tá mais porque houve uma emenda do próprio fio, tá? Então, eu não cortei ainda, porque eu gosto de esconder eles aqui no meio, então, eu não cortei, por isso que tá essa sobreposição aqui. Então, aqui, ele ficou com mais ou menos 51 centímetros sem esticar, tá? Coloquei a fita métrica aqui, ó, do jeito que ele tá, não tá esticadinho. Tá esticadinho, mas eu não tô puxando ele, né? E deu aqui, ó. Deixa eu ver se dá, que eu tô com a mão só, tá, gente? Deixa eu arrumar. 50 centímetros, tá? 51, porque tá 50 centímetros e meio. Então, mais ou menos isso. Eu deixei bem maiorzinho do que se fosse pra mim. No meu caso, eu deixo 49 centímetros, porque ele dá uma esticada, né? Não dá pra esticar aqui pra vocês verem, mas ele dá uma esticadinha. E é isso. Aí, agora eu vou vir com ela aqui, ó. E vou fechar aqui com ponto baixíssimos. Pronto, meninas. Já fechei, ó. Não dá pra ver, mas você pode usar o outro lado também, tá? Não tem lado direito e lado avesso, porque são idas e voltas, né? Então, eu vejo o que tá mais bonitinho e coloco. Nesse caso, esse lado aqui, né? Eu acho que ficou mais bonitinho. Fechei com ponto baixíssimo, uni as duas partes. Pronto. Aí, agora, o que que eu vou fazer? Ó, a agulha que eu trabalhei foi essa aqui, tá? 5,5. Esse trabalho não agora você pode fazer com outra, que eu não consigo. Eu já tentei fazer com a 8, que foi a branca, mas eu acho ruim porque parece que fica cego aqui na hora que a gente vai empurrar. Então, eu achei que essa aqui foi a melhor para trabalhar, tá bom? Aí, agora, eu vou pegar a touca que eu fiz a maior, porque eu vou querer que seja com forro, né? Então, eu vou colocar a maior, vou colocar aqui mais ou menos, só pra vocês saberem, tá bom? Tá, coloquei, vou juntar aqui as partes, ó. Depois eu faço esse arremate aqui, o rabinho, que foi onde acabou, tá? Vou fazer direitinho, é que aqui não dá pra eu mostrar pra vocês. Então, eu juntei aqui, tá vendo? No começo, eu colocava alguns alfinetes e agulha para segurar, mas eu não vejo mais a necessidade, se vocês quiserem, tá? E aí, eu vou vir com a própria molê preta e vou colocar aqui no cantinho e vou começar a fazer alinhavos, ou a costura mesmo, né? Só que com ponto baixíssimo. Com ponto baixo, dá pra fazer também, mas fica aqui, ó, mostrando muito. Com ponto baixíssimo, não mostra. Que nem a minha branca. Eu vou mostrar pra vocês como que ela ficou, só um minutinho. Ó, coloquei um fundo branco, não sei se vai dar pra ver. Mas, ó, aqui eu fiz com ponto baixo e fica mostrando, tá vendo? E eu não quero que mostre essa costura, depois eu vou desmanchar e fazer com ponto baixíssimo. Com um ponto baixíssimo, não fica mostrando. Peguei outra aqui pra vocês verem, ó, essa aqui foi com ponto baixíssimo. Então, quando eu ponho na cabeça, o pelinho cobre, tá vendo? Não dá pra ver nada do ponto. Porém, com um ponto baixo, já dá essa nervurinha. Então, eu recomendo a vocês que façam. Ah, gente, essa branca ficou linda, né? Não sei se dá pra ver, porque eu coloquei o fundo aqui branco, porque as toucas eram pretas, mas ela ficou um arraso, gente, maravilhosa. Essa amarela foi a primeira que eu fiz.
Então, aqui, ó, eu não coloquei 9, tá? Vocês podem mudar os pontos do angorá também. Essa aqui eu fiz mais estreitinha, tá vendo? Ó, vou colocar as duas juntas aqui pra vocês verem a diferença. Acho que assim dá pra ver. Ó, essa aqui foi com 9 pontos, eu gosto que fique bem cheinha, assim. Essa daqui, eu acho que foi com 6 pontos baixos indo e voltando, né? Só que foi com a agulha 4,5. Não, agulha 4, aquela que eu mostrei no começo do vídeo. Então, além de ser menos correntinhas, também foi menor a agulha, né? Então, ficou bem mais estreitinha. Mas foi a primeira, foi pra divulgação, tá valendo. Essa é com forro, tá vendo? Então, é isso, gente. Acho que eu já expliquei. Se ficar alguma dúvida, põe nos comentários. Eu não tenho como fazer com vocês, porque, como eu disse, eu não tenho suporte. Mas é só costurar aqui, ó. Finalzinho da sua touca, pegando no angorá, ponto baixíssimo, vai até o final. Essa parte você esconde. Eu gosto de colocar essa parte que eu terminei pra cá, tá? De cabeça pra baixo, porque eu já prendo ela aqui, já fica mais firme, tá bom? E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ficado bem explicadinho. Se eu fosse fazer sem o forro, eu teria feito menor, né? No caso, essa aqui. E iria grudar do mesmo jeito aqui, ó. Esse com esse. E aí, iria fazer da mesma proporção, com pontos baixíssimos. Iria grudar só aqui e o angorá ia ficar em contato com o cliente, tá? Mas essa encomenda é com forro, então por isso eu vou usar essa aqui e eu vou costurar e daqui a pouco eu volto para mostrar o resultado para vocês. Prontinho, meninas, terminei aqui a nossa touquinha, uma touca bem rápida de fazer, ó. Fiz o ponto baixíssimo, tá vendo? Não dá pra ver quando você segura ela, quando você põe ela aqui na cabeça, porque o pelinho, ele vai descendo, então não dá pra ver, tá? Essa é com forro, como eu falei, ó. Agora, a linha ainda não arrematei. A linha vem aqui, né? Tem contato com você, é a lã, nesse caso é a molê, porque aqui eu tenho acesso aqui na minha região, tá bom? Eu trabalho com a lã molê. Se você comprar, vamos lá, angorá. Um rolo de angorá vem 100 gramas. Dá pra você fazer, eu fiz 2 toucas dessa largura, né? De 9 pontos baixos e uma de criança, uma infantil. Não tá aqui porque já vendi, então a infantil é mais estreita, né? Então, deu 3. Se vocês fizerem um pouquinho menor, igual aquela minha amarela, igual essa aqui, ó, eu acredito que um pacotinho de angorá dê pra fazer 3, tá? Eu pago em média no angorá 26, 27, até 30 reais. Mais que isso eu já acho caro, tá bom? Pro que eu faço. De molê. Se eu fizer essa aqui, dá 3. Que é essa daqui, ó, que gruda, né, aqui. Dá 3. Se eu fizer essa aqui, a forrada, que tem que vir até aqui, dá 2, tá? Então, um pacote de molê dá pra fazer 2 toucas nessa proporção no meu ponto com a agulha 5,5, tá bom, meninas? Valor de venda, quanto que eu vendo aqui? A minha região, ela não é muito boa para vendas, então, assim, meu tapete eu costumo vender barato. Então, aqui eu consigo vender por R$55 essa touca que é forrada, tá? Esse é o meu preço, gente, aqui onde eu moro. E essa daqui eu vendo a 50, tá bom? Essa aqui que não tem o forro, que no caso o molê sai menos, né? A quantidade de angorá é a mesma, ó. Não vai mudar. O que diferencia o molê, né? Ou a linha, a lã que você esteja trabalhando. Porque como você vai ter que fazer maior até chegar aqui, ó, tem que fazer maior. Então, você gasta mais. Então, eu coloquei R$5 a mais. Então, essa é 55 e essa aqui é 50. Mas tá saindo mais a de 55, porque quando a cliente põe
que sente o calor, gente, aí elas não resistem, tá bom? Esse foi o vídeo de hoje. Desculpa a câmera trêmula, né? Porque não é fácil você fazer as duas coisas. E eu não tenho suporte, como eu falei, eu não sou youtuber. Meu intuito é só ajudar vocês. Então, me desculpem. Se eu falei alguma coisa errada também, me desculpem. Coloquem aí no comentário alguma coisa que vocês não entenderam, tá? Que eu vou ter uma satisfação imensa de responder vocês, tá bom, gente? Quem quiser me seguir no Instagram, eu vou colocar embaixo na descrição. É Lê Crochê, Lê com 2 Hs, tá? L-E-H-H, aí tem aquele tracinho, né, que chama underline, crochê, tá bom? Quem puder me seguir, eu vou ficar muito feliz, porque eu gosto muito de fazer novidades. O meu próximo vídeo vai ser a mesma touca, só que aqui com a lã ternura, que é uma lã fofinha, não é pelinho, mas é fofinha e fica muito lindinha pra criança, gente. Eu acho que eu tenho aqui, deixa eu ver. Gente, eu não sei se se estava na pausa quando eu estava falando, então vou falar novamente, porque parou aqui e eu não sei se eu tinha tirado da pausa, então vou falar novamente, se eu não falei, né? Ai, gente, só eu mesmo, desculpem, mas eu não sei se gravou eu falando. Então, assim, o que eu falei, que aqui ela não estica bem porque os pontos são pra cima, tá vendo? É como se fosse o tapete. Então, eu vou fazer igual a russa, indo e voltando para os pontos ficarem deitados para dar elasticidade. Essa aqui é a lã ternura, né? Se eu cortei o vídeo aí, eu não sei se eu falei. Então, essa é a lã ternura. E eu fiz em pé, gente, ó, não estica, tá vendo? Então, essa aqui tá vendida para uma bebê que deu certinho na cabeça dela. Porém, as próximas eu não posso fazer assim, porque fica destinada a um único público, né? A um único tipo de cabecinha. E se eu colocar ela deitadinha, se eu fizer aqui, ó, como se fosse a russa, e depois colocasse a ternura, igual a angorá, o fio angorá, então ele vai ter elasticidade, tá bom? Então, minha próxima videoaula vai ser com esse ternura, fio ternura. Então, quem puder, né, deixe seu like, como dizem as youtubers. Compartilhe esse vídeo e se inscreva, né, para ver os próximos capítulos aí dessa aventura, tá bom? Me siga lá no Instagram. Beijos, muito obrigada.